É em relação à apresentação de recém-nascidos na igreja. Não deixando que eu sou contra ou que eu não goste, mas eu tive um primeiro filho e a gente apresentou e etc. E aí teve uma fatalidade, a gente perdeu esse filho. Como? E a gente mora aqui num setor muito popular. Calma aí. Como você perdeu graças esse a Deus bebê? É bem conhecido e foi aquela repercussão toda. Calma aí. Como você perdeu essa criança? Foi fatalidade, foi afogada. Meu Jesus, com quanto tempo? Pastor, pra ser sincero, eu me perdi no tempo. Eu não sei se é 2 anos, se é 3 anos. Mas tem meados 3 anos que a gente perdeu. 1 ano e 6 meses. Certo, vamos lá. E aí foi aquela comoção toda, né? Tragédia, você sabe, repercute. A gente ficou bem abalado. É o primeiro filho, o primeiro neto. Tá. E aí Deus nos abençoou depois de 1 ano e meio, 2 anos, com outro filho. Só que pela exposição que a gente teve na perda, a gente optou em não apresentar para não ter comentários, a gente se privar, porque a galera bateu muito em cima disso. Tá querendo substituir o filho, fizeram isso para substituir, sabe? Aqueles comentários. Peraí, fizeram o quê? Quem falou o quê? A galera, né? Tanto alguns irmãos da igreja, como também pessoas do setor, começaram a citar assim, eles fizeram isso para substituir o filho. Mas fizeram o quê? O que vocês fizeram? Outro filho? Outro filho. Não, peraí. Não. Peraí. Você perdeu um filho numa tragédia, afogado. Sim. Aí você tem outro filho. Isso. Só se for um filho de Satanás pra falar um negócio desse pra você. Falaram, então agora pastor, tá tendo outro filho. Que filho do diabo? Uma pessoa dessa. Você tá entendendo? Você tem que bloquear essa pessoa. Você tem que chegar e falar assim, você nunca mais olha na minha cara. Você procura uma igreja, outra igreja que não tem esse tipo de gente. Você tá entendendo? Porque isso é inadmissível. Esse tipo de comportamento é inadmissível. Agora, desculpa a minha... Agora fala aí a pergunta que o senhor quer falar. Tá. Desculpa. E aí a gente chamou os nossos pastores e falamos assim, pastores, a gente não quer apresentar o neném. A gente quer se privar um pouco, não ser tão exposto. E a princípio, de primeiro momento, eles entenderam. Só que passado um tempo, tem tido muita indiretinha, sabe? Que meus filhos foram consagrados, meus filhos têm a marca da promessa. E aí isso feriu, porque a gente comunicou antes, entenderam, só que agora ficam de indiretas. Só que assim, indiretas bem diretas, porque todo mundo da igreja sabe que foi nós que não apresentamos o bebê. E aí eu fico com aquela coisa, será que eu tive a atitude certa ou errada? Será que eu mais minha esposa erramos em não apresentar o neném, algo assim do tipo? O seu neném tá com quanto tempo? Esse agora? Meu neném tem 9 meses. E a sua esposa, como que ela tá? A gente fica arrasado, a gente fica chateado com isso. Tá certo. Obrigado, Jatanel. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Paulo. Jatanel, vai aqui um conselho. Se você tem irmãos como esse, quem tem irmãos como esse não precisa de inimigos, tá? Inimigos, porque não ter a sensibilidade, né? Eu não consigo nem entender a indignação do César, porque eu não tenho filho. O César teve 2 filhos aí, não fica dá mais pra indignado com ainda. Isso. Não dá pra brincar, Mas Paulo, porque tipo assim, ó... É uma insensibilidade absurda, não dá né? pra brincar, cara. Você não tem filho, beleza. Você faria uma brincadeira dessa? Jamais. Você faria um comentário desse? Jamais. Você conheceu minha filha, Jamais. você me conhece antes de eu ter filho, antes de eu ser casado. Você não é nem casado, exatamente. Aí nasceu a Camila. Aí eu perco a Camila. Aí eu não apresento o Júnior, porque a Vanessa não sei o quê, tal, que é uma tradição da igreja, não é um mandamento. Aí você vai brincar? Você vai tirar onda? Absurdo, absurdo. Pelo amor de absurdo. Deus, pelo amor de Deus. Primeiro, meu irmão, o César já mencionou a palavra-chave aqui que eu ia falar, é a ideia de tradição. Isso é uma tradição. No judaísmo nós temos lá Jesus sendo apresentado lá no capítulo 2 de Lucas, né? Jesus sendo apresentado, e isso é uma tradição da época. Essa tradição vai gerar em algumas igrejas essa questão da apresentação da criança. Agora, lembrar que aqui no capítulo 2 de Lucas, quando menciona essa tradição, César, menciona essa tradição com relação ao primogênito, não é?
que era a grande questão ali da apresentação do primogênito como se fosse o primeiro filho consagrado ao Senhor, que simbolicamente era o cabeça da casa ali com relação aos filhos, né? O primogênito é o que tinha, que era o filho mais importante. Então, está lá em Êxodo 13, versos 2 e 12. Então, esta é a questão, é uma tradição que as igrejas incorporaram, tá? E o problema da tradição é quando ela vira doutrina. Tem uma tradição que não tem nenhum lastro na Bíblia, e ela, através de começa aquela tradição, e ela acaba virando uma doutrina. Isso é o problema. A gente tem problemas com o catolicismo nesse quesito. Agora, se nós temos a menção dos primogênitos lá, e a igreja, com o tempo, copiou alguma coisa do judaísmo com relação à apresentação de crianças, e igrejas mantêm isso, primeiro, não é uma regra bíblica, tá? Porque isso não está na Nova Aliança. Isso não está, César, por exemplo, nas epístolas, que são os textos que definem a doutrina da igreja, né? Aquilo que tem lá determina os ensinos da igreja. Então nós não temos isso. É apenas uma tradição, meu irmão. E é difícil quando uma igreja ela segue esses caminhos sem fazer nenhuma autorreflexão de que aquilo é apenas uma tradição e não uma doutrina bíblica. E a apresentação da criança, sendo apenas uma questão tradicional, não tem o mesmo papel ou relevância que o batismo infantil, celebrado por algumas igrejas, inclusive reformadas. E pela maioria das denominações, César, isso, no sentido das denominações reformadas. Isso. Se você for pensar, isso é importante porque esse tipo de comentário maligno que fizeram, o meu filho é da promessa, isso aí é de quem batiza os filhos. Então, quem batiza os filhos tem esse discurso de que o meu filho, eu batizei o meu filho porque ele tá no lance lá da aliança, não sei o que e tudo mais. Isso não é uma ordem, um preceito bíblico. Não tem na Bíblia uma ordem para que as crianças, os filhos dos crentes, sejam batizados nas águas. Embora, como disse o Paulo, a maioria... metodistas, presbiterianos, anglicanos... E não somente aqui, as igrejas também do Oriente e tal, tem essa ideia, né? O católico e tal. Então, a maioria das igrejas batiza criança. Mas não é um mandamento bíblico. Então, essa ideia de que se você apresentou o menino na igreja, ele é filho da aliança, se você não apresentou, não é uma furada. Tá certo? Então, não... E a minha dica é mais um conselho pastoral, você tá entendeu? A pessoa vem com essa conversa, você fala assim, para trás de mim, Satanás, e manda o boleto para mim. Pode falar que eu que falei, porque vai tomar banho na soda. Vamos lá.